E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Sente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta nesse texto. Senhor, fala conosco no nome de Jesus. Você diz amém? Meus irmãos, nós louvamos a Deus, porque sempre que Ele direciona uma palavra, é porque Ele quer falar com alguém. Deus nunca vai falar, já foi dito aqui hoje, inclusive, sem um alvo. Deus nunca vai mandar algo sem um destinatário. Deus não vai jogar palavras ao vento. Deus, quando quer falar, Ele fala, mas principalmente fala com quem Ele quer falar. E Deus, eu creio, trouxe-nos aqui hoje, porque esta palavra é para nós. Deus estará falando agora conosco, e que nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. E a confirmação das irmãs louvando trouxe ainda muito mais peso sobre isto. Precisava? Não, sabemos que não. A palavra é soberana e ela não precisa da confirmação de nenhum de nós. Mas o pregador é ser humano, e o pregador algumas vezes ele se coloca nas mãos de Deus e fala: Deus, é esta mesma palavra? Confirma, Senhor, é esta mensagem, e louvado seja Deus. A prova de que o Espírito de Deus está no nosso meio, é que as irmãs, sem saberem de nada, trouxeram justamente cânticos que falavam do altar. Ou seja, o Espírito de Deus está na condução deste culto desde o começo, desde o início, e continuará até o final. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o capítulo 12 de Gênesis vai nos retratar a história de Abraão, ainda chamado Abrão, que foi lá em Ur dos Caldeus que Deus o chamou e mandou ele sair da terra, mandou ele sair da parentela, mandou ele sair da casa de seu pai. Para onde? Para onde Deus ainda iria mostrar. E ele obedeceu pela fé, e isso foi lhe imputado por justiça, e ele é conhecido como pai da fé, é conhecido como pai da fé. Também Abraão é chamado de amigo de Deus, o nosso irmão Abraão. E a palavra Abrão quer dizer pai exaltado, pai ilustre. Deus depois trocou o nome dele para Abraão, que é pai das muitas nações. Nós aprendemos que ele era filho de Terá e se separou então para Deus. E vemos aqui que quando Deus se revela para ele, Deus então, ao se revelar para ele, ao se mostrar para ele, ele toma a iniciativa de levantar altar para este Deus. E aqui começa já o que nós vamos aprender. Por quê? Porque altar quer dizer lugar do sacrifício. Altar é onde Abraão estava ali adorando a Deus. Altar, onde Abraão estava, o altar estava junto dele. Abraão era um homem de altares, e nós vamos aqui aprender sobre os altares de Abraão. Ele era um homem de altar, e onde ele estava, ele tinha que levantar um altar
ao Deus que ele servia. Isso já quer nos ensinar alguma coisa. Quando viemos aqui para a casa do Senhor, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Estamos levantando o altar. O culto é um altar a Deus. O culto é um momento de altar. E Deus, quando alguém levanta altar, Deus se move, o céu fica na expectativa. Não há um altar levantado para Deus na Bíblia que Deus rejeitou. Os altares que foram levantados para o Deus vivo e foram levantados em sinceridade, em temor, em obediência, em verdade, todos estes Deus se manifestou. Nessa noite nós estamos aqui levantando o altar do culto e Deus já tem se manifestado em nosso meio, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Um altar é símbolo nas Escrituras de adoração e consagração. Não edificamos o altar para nós. O altar nunca deve ser edificado para nós mesmos, mas sempre que levantamos e edificamos um altar, ele é para adorar a Deus. Ou seja, o culto é altar. Então o culto não é para mim, o culto não é para você. Por quê? Porque o altar não é para você, o altar não é para mim, o altar é para Deus. E eu louvo a Deus que você veio levantar altar no lugar certo. Você veio levantar altar para a pessoa certa, que é o nosso Deus. O altar também, meus irmãos, ele serve para quê? Para oferecer sacrifícios a Deus. É no altar que eu sacrifico aquilo que Deus se agrada. Eu não sacrifico no altar aquilo que eu quero, eu sacrifico no altar aquilo que Deus quer receber. Isso significa o quê? Trazendo de novo para o culto. Eu não dou o culto que eu quero, eu dou o culto que Deus quer. Eu não dou o louvor que eu quero, eu dou o louvor que Deus quer. Eu não prego o que eu quero, eu prego o que Deus quer que seja pregado. O ambiente do altar, ele tem que agradar o dono do altar, o alvo do altar, que é o nosso Deus. Então nessa noite, o teu glória, o teu aleluia, não é para o pastor, não é para o pregador, não é para a irmã que canta, não é para o departamento que apresenta, não é para nada, meus irmãos, muito menos para aparecer. O teu glória, o teu aleluia é o sacrifício da tua adoração, deixada no altar, para subir como cheiro suave. Como cheiro suave. Aí eu pergunto: você trouxe o teu glória para entregar em sacrifício? Você quer ver um altar inútil, Raul? É um altar que você não oferece sacrifício. Altar que não oferece sacrifício, Deus não recebe. O altar pode ser bonito, o altar pode ser elegante, o altar pode ser enfeitado, decorado, seja com pedras bonitas ou pedras preciosas, seja com mármore italiano, ou seja com alguma coisa mais de barro, não importa qual é a situação ali envolvida, mas sim o seguinte: o altar tem utilidade, o altar está sendo entregue o sacrifício a Deus. O que isso quer dizer? Você está aqui hoje, imagina que isso aqui é um altar, e nós estamos prestando culto. Eu vou bater na tecla outra vez, o que você está colocando no altar do culto aqui hoje? Você está colocando o quê? O teu silêncio? O teu sono? A tua distração da mente? A tua cabeça no mundo? O teu pensamento, quanto é que está o placar do jogo?
O que está passando na tua cabeça agora que você está colocando de sacrifício no altar? Deus está olhando o teu altar aqui nesta noite, e Ele está vendo qual é o sacrifício de adoração que eu e você estamos entregando. O altar também serve para invocar a Deus. É no altar que eu invoco Deus, que eu chamo Deus. Olha que interessante, se nós analisarmos, nós vamos ver que Nimrod, quando intentou construir a torre de Babel, ele dizia assim: vamos levantar uma torre para que nós possamos subir até Deus. O altar não, o altar você edifica para não subir a Deus, mas para que Deus desça no altar. Glória, aleluia. O altar é diferente. Nimrod dizia assim: eu vou subir lá na torre de Babel, e o meu nome será engrandecido, nós vamos projetar o nosso nome. O altar não, o altar é o nome de Deus que aparece, é o nome de Deus que aparece. E quando Deus desce no altar, sabe o que acontece? Você não se promove, Deus é que te promove, porque Deus falou com Abraão: engrandecerei o teu nome. Quando você dá altar, é Deus que engrandece o teu nome. Quando você dá a torre de Babel, você fica querendo promoção pessoal. Nós não viemos aqui oferecer Babel, nós viemos oferecer altar. Eu estou aqui para dar um altar a Deus junto com você. O altar é símbolo de vida espiritual e vida com Deus. No altar eu ofereço uma vida espiritual e uma vida com Deus. O altar ele chama para a área espiritual. O altar não consegue se desvincular e ser natural. Todo aquele que oferece altar vai oferecer altar espiritual. Altar natural deixa de ser altar e, com todo respeito, vira oferenda. Mas altar espiritual de Deus, ele entra no sobrenatural de Deus, ele mexe com o sobrenatural do céu, é diferente. Então, quais são os altares de Abraão? Abraão ergueu 4 altares, repita comigo: 4 altares. O primeiro altar de Abraão está onde nós lemos, Gênesis 12, só que agora vamos no verso 6 e depois o verso 7. Gênesis 12, versículos 6 e 7, diz assim: e passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Verso 7, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que é isso? O primeiro altar de Abraão é o altar da revelação de Deus. O primeiro altar é o altar da revelação de Deus. Onde Deus se revela tem que ter altar, onde Deus se manifesta tem que ter altar, onde Deus fala tem que ter altar, onde Deus opera tem que ter altar. Deus se revela onde há altar. Deus se revelou para Abraão e a Bíblia diz: e ali, não foi em outro lugar, e ali ele edificou um altar. Deus tem se revelado para você nessa casa, Deus tem aparecido nessa casa, Deus tem operado nessa casa, Deus tem falado nessa casa, para que eu e você, aqui, ali, aqui, edifiquemos um altar.
Agora, por que Deus se revela, irmão? Só para dizer que Ele se revela e pronto, final, acabou e está tudo certo. Não, irmão. Tem propósito na revelação de Deus. Revelação de Deus tem propósito. Quantas vezes você entrou aqui sentindo cabisbaixo, se sentindo desanimada, se sentindo ninguém, se sentindo sozinha? Quantas vezes você entrou aqui com lutas, com preocupações, e Deus se revelou aqui para você, na palavra, numa oração, num louvor, numa saudação, num testemunho, Deus, num mover do Espírito no ambiente? Quantas vezes você entrou aqui de um jeito que não era bom, e Deus se revelou, e disse: eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, eu vou te dar vitória, você não está sozinho, e você saiu daqui dizendo: Deus falou comigo hoje, Deus me levantou aqui no culto hoje, Deus me abençoou hoje, Deus tirou o mal da minha vida hoje. Deus não se revela à toa. E se você está aqui nessa noite, é porque Deus está se revelando nesta palavra para você. E quando Deus se revela, Ele apresenta 4 coisas. Primeiro, Ele apresenta quem Ele é, Deus, sua soberania. Segundo, Ele apresenta quem nós somos, servos. Quando Deus se revela, primeiro, Ele mostra quem Ele é Deus. Segundo, Ele mostra quem nós somos servos, não somos senhores, somos servos. Terceiro, Ele mostra o que a igreja é, quando Ele se revela. E o que a igreja é? A noiva do Cordeiro. E quarto, quando Deus se revela, Ele mostra o que o mundo é. E o que o mundo é? Inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Não que Deus seja inimigo do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Mas o mundo, com o seu sistema mundano, pecador e desobediente, se tornou inimigo de Deus. Então, quando Deus se revela para nós, e nós levantamos esse altar a Ele, Ele está mostrando que Ele é Deus, Ele está mostrando que somos servos, Ele está mostrando que a igreja é a noiva do seu Filho Jesus, e Ele está mostrando que o mundo é inimigo, e nós não temos nada a ver com esse mundo. Então, o primeiro altar é o altar que nós podemos chamar de altar da revelação. No altar da revelação, você não confunde a sua identidade. No altar da revelação, nada fica escondido. Deus mostra nu quem é eu e quem é você. Para nós mesmos, não é para os outros não, é para nós. No altar da revelação, nós nos deparamos com um Deus tão grande e reconhecemos como somos tão pequenos. Você pode dar um glória? Segundo altar é o altar do versículo 8, no mesmo capítulo, verso 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. O segundo altar na história de Abraão foi edificado entre Ai e Betel. Entre Ai e Betel. Entre e Betel. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer o seguinte, que Abraão está deixando Ai para trás, e diante dele está Betel. Ai significa monte de ruínas. A palavra Ai ali significa monte de ruínas. E Betel significa casa de Deus.
casa de Deus. Então aqui nós podemos dizer o seguinte: a vida de altar é uma vida de consagração, é uma vida de uma decisão, é uma divisão. Então o primeiro altar é o altar da revelação de Deus para nós. O segundo altar é o altar da divisão. É a hora de dividir. Ou você é consagrado a Deus ou não é. Ou você serve a Deus ou não serve. Ou você é fiel a Deus ou é infiel. Ou você ora ou não ora. Ou você jejua ou não jejua. Ou você vem para a igreja ou não vem para a igreja. Ou você lê a Bíblia ou não lê a Bíblia. Ou você está separada para Deus, ou você está na bagaceira. É a decisão, é o momento da divisão. Ou você é consagrado para Ele, ou você não é consagrada para Ele, no sentido de ser separado para Ele. Então nesse momento é a hora de colocar um ponto final. Ai, o muro de ruína fica para trás e eu estou caminhando para Betel, eu estou indo para a casa de Deus. E eu louvo a Deus, porque todos que estão aqui nessa noite escolheram vir para Betel. Alguns quiseram ficar com ai, mas você falou: ai não é mais na minha vida. Eu estou indo para Betel, eu estou indo levantar um altar a Deus nesta noite. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Terceiro altar é um altar que está sendo erguido lá no capítulo 13 de Gênesis. Abra aí a sua Bíblia. Gênesis 13, versículo 14 ao 18. Diz a Bíblia: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Que altar é esse? É o altar do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Aleluia, é o altar que Deus te levanta para tomar posse da bênção, é o altar que Deus te levanta para você seguir em frente e vencer na autoridade do nome do Senhor, porque ele está passando por um momento até difícil, porque o seu sobrinho acaba de se apartar dele, ele acaba de perder a companhia do sobrinho e a sua família, e com certeza havia ali uma comunhão, com certeza havia ali algo junto já de muitos anos, e aqui naquela hora ele está sentindo esta perda no seu coração, a sua família está numa situação igual, e nesse momento Deus vem para Abraão e diz assim: rapaz, levanta, porque percorre essa terra que eu vou te dar ela. E aí Deus renova as promessas, Deus confirma a promessa, Deus ergue o ânimo de Abraão, e Abraão não fica chorando, Abraão não fica se lamentando, Abraão não fica murmurando, pelo contrário, a Bíblia diz que Abraão levanta e edifica um altar de adoração a Deus.
Deus está dizendo aqui nessa noite para você: eu tenho me revelado para você, eu tenho te falado para você tomar uma decisão e se separar para mim, e agora eu venho te dizer: para com esse desânimo, para com essa reclamação, para com essa murmuração, e levanta o altar para me adorar, porque tem promessa para ser cumprida na tua vida. Os batizados com o Espírito Santo têm liberdade de falar em línguas estranhas. Oh glória, aleluia, aleluia. Aqui nós temos um degrau de consagração na vida de Abraão. Ló faz a escolha errada. Ló não tinha uma vida de altar. Quando você não tem uma vida de altar, você faz escolhas erradas. Quando você não tem uma vida de altar, você escolhe pela vista humana, pelo ouvir humano, natural. Você, quando não tem uma vida de altar, você escolhe pelas emoções carnais. Quem tem vida fora do altar, não tem vida de altar, sempre toma decisões precipitadas, erradas, inconsequentes, faz julgamentos errados, como até o pastor Jorge falou aqui mais cedo antes de mim. Não vai pela quantidade, mas quem não tem altar só vai pela quantidade. Quem não tem altar só vai pela pirotecnia. Quem não tem altar só vai pelo que os olhos vê, assim como Ló fez. Mas quem tem altar, olha toda a terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, e contempla as promessas, ainda que elas não se concretizaram, mas pela fé Deus falou: vou te dar, Abraão. E Abraão está vendo a terra como se já fosse dele. A terra ainda está sendo habitada por outros, mas Abraão já está na confiança. Deus falou, Deus vai dar. Deus falou, Deus vai fazer. Deus falou, vai acontecer. Deus está falando aqui nessa noite: eu vou dar, eu vou fazer, vai acontecer. Deus está dizendo aqui nessa noite: é a fé que faz a promessa se cumprir. Aleluia. Quarto e último altar está em Gênesis capítulo 22, verso 9 ao 13. Gênesis 22, verso 9 ao 13. Oh glória! E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Não tem coisa melhor do que você chegar no lugar que Deus disse. Não tem coisa mais segura, que mais tranquiliza a nossa alma, de podermos chegar num lugar e dizer: estou no lugar que Deus disse para eu estar. E eu sei que você está no lugar que Deus te disse para estar. Se você está nessa casa, é porque Deus disse para você estar nessa casa. Se você está neste ministério, é porque Deus disse para você estar neste ministério. E quando ele chegou no lugar que Deus dissera, edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10, vamos até o 13. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão! Abraão! E ele disse:
eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora, olha, ele já tinha levantado, irmão, 4 altares, esse é o quarto, já está ali, ele já tinha levantado 3, e ele está no 4º altar, e o anjo diz assim: agora. Não podia ter falado desde antes, desde o primeiro altar. Não, agora. Sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Verso 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Irmão, olha que interessante esses versículos, porque esse altar foi erguido no Monte Moriá. Esse altar nós podemos chamá-lo de, ele tem mais de um nome. O primeiro nome dele é o altar da adoração, porque ele está adorando a Deus acima de todas as coisas. Segundo, esse altar é chamado altar da renúncia total, porque ele está renunciando o seu próprio filho, Isaque, para entregá-lo a Deus, porque Deus pediu Isaque como uma forma de teste, de prova, para ver qual seria a atitude, a reação de Abraão. E terceiro, esse altar também pode ser chamado de altar da provisão. Por quê? Porque ali naquele momento derradeiro, Deus providencia para si o holocausto. Rabaia canto comanai. Irmão, esse altar é fora do comum. Esse altar é o altar que, observe o que eu estou dizendo aqui. O primeiro altar, Deus se revela. O segundo altar é o altar da decisão, da divisão. Deixa Ai e vai para Betel. O terceiro altar é o altar em que acontece o cumprimento das promessas. Agora o quarto altar, ele está linkando, juntando todos os 3 altares anteriores e está fundindo nele mesmo, no 4º altar, porque no 4º altar ele tem que fazer um sacrifício muito maior do que fez nos outros 3. No 4º altar, ele não tem só que adorar, ele não tem só que edificar altar, ele não tem só que oferecer sacrifício, ele não tem só que estar consagrado a Deus, ele não tem só que crer nas promessas. No 4º altar, ele tem que renunciar a si mesmo, ele tem que morrer junto com o sacrifício. Porque qual é pai que não morreria junto com o seu filho numa hora dessa? Qual é mãe que não morreria junto com o seu filho num momento desse? Quando ele levanta aquele cutelo, se a ação se concretizasse, Isaque morreria ali, mas também o coração de Abraão morreria por ver o seu filho morrer. Ele cria que Deus até das cinzas poderia ressuscitar Isaque, mas isso não anula os sentimentos e as emoções humanas de pai. Ele não estava blindado de sofrer algum tipo de pressão emocional naquela atitude que ele estava vivendo. Então certamente, como ser humano, como eu e você, ele teve medo, ele teve sentimentos que quiseram contrariar as suas ações, mas a fé dele foi maior, a obediência foi maior. O 4º altar, ele nos leva a uma pressão, que nós temos que decidir, se nós vamos ter mais fé e obediência, ou se nós vamos ceder ao medo, e à dúvida, e à incerteza. Mas Abraão não cedeu, ele continuou. Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, onde está o cordeiro? E ele diz: filho, Deus proverá para si o holocausto e o cordeiro. Irmão,
Eu vou te dizer uma coisa, irmão, esse altar, ele reflete a maturidade cristã, esse altar, ele reflete o crente amadurecido, não é o crente nhenhenhé, não é o crente mimimi, não é o crente cristalzinho, que qualquer coisa está ofendidozinho, ofendidazinha, que fica se vitimizando por tudo quanto é coisa. Não, esse altar é de um Abraão maduro, esse altar é de um Abraão que tem experiências com o altar, esse altar é de um Abraão que vem caminhando com Deus, conversando com Deus, vendo Deus. Esse altar é um altar de um homem que já viu Deus se revelar. Esse altar aqui é um altar de um Abraão que já tomou a decisão de deixar Ai para trás e ficar em Betel. Esse altar é um altar de um homem que crê nas promessas que Deus fez e não volta atrás. Esse altar é um altar de obediência, é um altar de sacrifício, de renúncia, de fé, acima das circunstâncias. Deus nessa noite está dando esta fé para você. Deus nessa noite está dando esta força para você. Deus nessa noite, sabe o que Deus fez aqui hoje? Hoje Deus reuniu aqui na Adinsasp, na quarta-feira, os Abraões. Deus reuniu aqui os Abraões dele, que não abriram mão e vieram para oferecer altar, não se deixaram seduzir pela propaganda enganosa do mundo do futebol, mas vieram aqui não para gritar gol, mas gritar glória, glória. E por causa disso, Deus manifestou a glória, e Deus se mostrou Deus da providência. Deus está falando com você aqui nesta noite, por causa da tua atitude, obediência, sacrifício de vir aqui hoje. Enfrentou frio, enfrentou a situação aí que nós estamos sabendo, e você escolheu estar aqui. Prepara, porque está vindo provisão. Está vindo provisão, está vindo provisão, está vindo provisão. Deus está dizendo: eu estou entrando com a providência, diz o Senhor. Eu vou providenciar tudo, tudo, tudo será providenciado, diz o Senhor aqui nessa noite. Você crê, irmão? Dá glória a Jesus. Irmão, 30 segundos aí para você dar glória. Glória, glória. Oh glória, oh glória. A glória se revela na mesma medida que o altar é edificado. Se você oferece qualquer altar, não espere que a glória se manifeste. Deus só se manifesta para altar certo. Deus não se manifesta para altar errado. Não é porque tem nome de altar que Deus vai se manifestar. Não é porque tem cara de altar que Deus vai manifestar. Não, Deus vai manifestar no altar que realmente Ele é o centro do altar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu termino te dando um conselho. Eu termino te dando um alerta. Eu termino te dando uma exortação. Lembre-se que exortar não é cajado. Cajado é admoestar. Exortar é alerta. É dizer assim: cuidado, ainda não aconteceu, mas cuidado.
Você não fez, mas cuidado, isso é exortar. Então eu termino te dando uma exortação. Você viu aqui que o altar certo é aonde Deus se revela. Você viu que o altar certo é o altar que você decide estar em Betel e largar para trás o Ai. Você viu que o altar certo é o altar que você crê nas promessas de Deus para a tua vida. E você viu que o altar certo é o altar onde tem adoração, renúncia total, e então haverá provisão. Agora fica um altar que você jamais deve fazer. Esse é um alerta, uma exortação. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, verso 32 e 33. 1 Reis 16, verso 32 e 33. E levantou um altar a Deus. A quem? A Baal. Na casa de quem? De Baal, que edificara em Samaria. 33. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Se tem uma coisa que irrita Deus, é você levantar altar profano. É você erguer altar a Deus falso. É você levantar altar para ídolos. E aí você vai dizer: pastor, eu não faço isso. Espero e creio que em você, porque você veio aqui hoje oferecer altar verdadeiro. Mas de repente alguém vai assistir, não sei. De repente um dia alguém vai ver, não sei. De repente um dia você vai se deparar com uma situação dessa e vai lembrar desse alerta. Por quê? Porque a questão aqui é o seguinte: o que é que está ocupando o altar do teu coração? O altar do nosso coração está sendo ocupado pelo quê? Qual é o Deus que está sentado no trono do altar do nosso coração? Muitos, infelizmente, irmãos, infelizmente, decidiram hoje que o ídolo que está no altar deles é o jogador tal e o time tal. Em que tem um culto que Deus está dizendo: vem Abraão, levante altar para me adorar. E aí decidem levantar altar para ídolo. E a Bíblia condena qualquer ídolo no nosso coração. Os evangélicos, em uma parte, e eu falo isso aqui como uma denúncia, eles não têm nas paredes dos templos as imagens que tem nas igrejas católicas. Não tem a idolatria da qual muito protestantismo condena, mas tem criado bezerros de ouro no meio evangélico, em que ficam adorando e idolatrando personagens, pregadores, cantoras, cantores, pastores, denominações A, B ou C. E isso não está certo, porque nós fomos chamados para que no altar, o único que esteja ali sendo alvo de toda a honra e glória, seja o Deus de Israel. Essa é uma grande verdade que deve sempre nos alertar todos os dias da nossa vida. Todos os dias, a honra e a glória pertencem somente ao Senhor. Então nunca, irmão, você deve
levantar um altar profano. Nunca quebre o altar ou profane o altar. Por quê? Porque aqueles que quebram e profanam o altar, sabe o que está aguardando eles? A miséria e a morte. Quando Acabe levantou os altares para Baal, o que Deus fez? Fechou os céus. Parou de chover por 3 anos e meio, e todos mergulharam numa crise econômica de miséria devastadora. Todos pereceram. Todos que adoraram ídolos falsos e deuses falsos, pereceram na miséria, pereceram economicamente, espiritualmente, fisicamente, doenças de todo tipo. Eu quero lhe dar um alerta aqui nessa noite: altar quebrado, altar profanado, só traz miséria, só traz seca, mas altar edificado, verdadeiramente por profeta de Deus, que invoca o nome de Deus, nesse altar desce fogo, nesse altar Deus se manifesta, nesse altar haverá a glória do Senhor. Olha o que diz a Bíblia, apenas para constar, para não ficar só em minhas palavras. 1 Reis 17, verso 1, 1 Reis 17, verso 1, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Por quê? Porque eles ergueram o altar para Baal. Então veio o homem de Deus e disse: haverá miséria. Lá em 1 Reis 18, verso de número 2, 18:2, vai nos dizer: e foi Elias apresentar-te a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Por que a fome era extrema em Samaria? Por quê? Por causa do capítulo 16 e versículo 33. Volta lá, capítulo 16, versículo 32, por favor. Ah lá. Sabe por que a fome era feia em Samaria? Por causa disso aí. Levantou um altar a Baal. Aonde? Em Samaria. Então, aonde Deus deixa de ser o alvo do altar, prepara para a miséria, para a seca. Por isso que nós temos que vigiar na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, nas nossas relações, seja o que for, nós temos sempre que estar com um olhar vigilante e olhando, porque sempre tem um ídolozinho querendo tomar o lugar de Deus no nosso coração, e nós temos que expulsar esse Baal de dentro do nosso coração, e sempre dizer aqui: quem reina é Jeová, quem reina é Jeová, quem reina é Jeová. Nós temos que sempre restaurar o altar dentro de nós. Se por acaso em algum momento o nosso altar é quebrado, nós temos que restaurá-lo imediatamente. 1 Reis 18, versículo 30, por favor, e eu termino. 1 Reis 18, 30, diz a palavra: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Quando você restaura o altar quebrado, pode preparar, o fogo vai descer. O fogo vai descer, louvado seja Deus. O que significa? Que se por acaso você acabou deslizando, acabou errando, acabou fazendo alguma coisa que você não devia fazer, e você arranhou, trincou, quebrou, destruiu o seu altar, fica tranquilo, hoje é noite de você reconstruir o altar. Reconstrua o altar aqui nessa noite, e com certeza Deus derramará fogo nele. Deus mostrará que Ele é Deus do altar restaurado. Deus está restaurando altares aqui nessa noite. Deus está restaurando corações aqui nessa noite. Deus está restaurando emoções aqui nessa noite. Deus está restaurando a fé, restaurando a alegria, restaurando o ânimo, restaurando a força espiritual, restaurando. Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus.
Aplauda Jesus.